Cristo, já colocou tudo sobre ele lá na cruz, porém agora, na salvação da vida, que é o nosso andar diário, ele está nos aperfeiçoando moralmente e assim está condenando o pecado. É importante entender isso, porque muitas vezes a gente pode pensar que quando falhamos, temos aquele desconforto quando pecamos, e de fato é algo terrível, é uma miséria cairmos em pecado e cometermos pecados, mesmo após sermos salvos. O Espírito Santo fica entristecido, ficamos desconfortáveis, nos sentimos muito mal, e é assim que deve ser, mas é importante entender que Deus está julgando o pecado em nós, nesse momento que confessamos o pecado a Ele. Não está mais condenando a nós, porque nós não temos mais possibilidade de sermos condenados. Já somos salvos. Então, essa separação é muito importante. Deus nos vê agora em Cristo, nessa nova posição, com uma nova natureza, fazendo parte de uma nova criação, que não quer pecar, nunca irá querer pecar, nem pode pecar. Essa é a verdadeira vida que temos e que podemos desfrutar já, mesmo estando aqui ainda nesses corpos de humilhação. E é um privilégio saber disso. Todos nós, quando nos ocupamos com as coisas do Senhor, estamos em comunhão com os irmãos, lendo a palavra, cantando hinos, ou com as crianças, seja até os inários infantis. Que alegria, que gozo que traz ao nosso coração quando estamos desfrutando e remindo o tempo nas coisas do Senhor, não é verdade? De fato é. E por que isso? Porque estamos vivendo segundo a nova natureza naquele momento ali, que não peca, que nem pensa em pecar e que está agradando a Deus, Pai, o Filho e também o Espírito Santo que habita em nós. Já sei, quando tu quiser ir pra frente, tu vai pra trás, viu? Esse aqui seria o próximo. Se os irmãos não tiverem nenhum pensamento, a gente pode ler esse. Se tiver, pode ficar à vontade aí. Esse outro início aqui de parágrafo, ele fala apresentando-se sobre o princípio da substituição. Capítulo 6:13. Poderíamos perguntar, você quer pôr o versículo aí, Jefferson? Você consegue rapidamente, só para a gente relembrar ele? Mas acho que também está no texto, né? Mas já começou, pode seguir. É Romanos 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora a gente vai lá no texto e segue a leitura. Romanos 6,13. Poderíamos perguntar,
Como o raciocínio a partir da perspectiva do novo eu pode nos libertar da tentação quando ela atacar? É bem verdade que conhecer certos pontos da doutrina e ter boa mente não são suficientes. Deve haver uma apresentação a Deus. Paulo diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele introduz aqui o princípio da substituição. Ele diz que, desde que nós somos como vivos dentre os mortos e vivendo nessa nova esfera de vida para Deus, que foi aberta para nós na ressurreição de Cristo, no poder dessa vida podemos agora recusar a carne. Não precisamos mais apresentar os membros de nossos corpos, nossos ouvidos, olhos, mãos, pés, etc., aos desejos da carne. Deixa eu achar aqui, peraí. Aos desejos da carne. Vivendo nessa esfera de vida, com o que temos em Cristo, em comunhão com Deus, haverá o poder prático para resistir à carne. No capítulo 8, Paulo nos mostrará que esse poder não é resultado de nossos esforços pessoais para manter a carne rebaixada, mas pelo Espírito Santo trabalhando em nós para neutralizá-la. Nota: devemos apresentar-nos como vivos dentre os mortos, isto é, desde desde a perspectiva daqueles que vivem nessa nova esfera de vida com Deus. Se tentarmos nos apresentar à justiça, mas ao mesmo tempo estivermos vivendo nossas vidas no antigo estado de Adão, falharemos miseravelmente. Recordamos de um irmão que lutava contra as concupiscências da carne que controlavam sua vida, queixando-se de que a libertação da carne prometida pelo cristianismo não funcionava. Essencialmente, ele culpou Deus por prometer algo que não estava acontecendo em sua vida como ele achava que deveria estar. Mas quando sua vida foi examinada, descobriu-se que ele se cercava de quase todos os objetos e atividades mundanos imagináveis: livros, revistas, vídeos, músicas, jogos, companheiros mundanos, etc. Ele vivia nesse ambiente todos os dias, desde a manhã até a noite. É evidente que seu problema era que ainda vivia no antigo estado de Adão, ou esfera de vida, ao qual o cristão está declaradamente morto e separado. E esperava estar livre da influência e do domínio do pecado. Ele estava fazendo exatamente aquilo que Paulo insiste nos versículos 1 e 2, que não devemos fazer. Ele continuava em pecado, o estado, depois de ser salvo. Não era de admirar, porque a carne estava se impondo em sua vida e ele estava experimentando uma falta de energia. No entanto, quando estamos ocupados com a bem-aventurança do que é nosso nesta nova esfera de vida em comunhão com Deus, não seremos controlados pelo pecado. Esse novo estado no qual Cristo vive para Deus é caracterizado pelas coisas do Espírito. Capítulo 8, 5. Estas são coisas espirituais relacionadas aos interesses de Cristo. São coisas como ler as Escrituras, orar, participar de reuniões cristãs para adoração e ministério, cantar hinos e cânticos espirituais, ler literatura cristã, ouvir ministério cristão gravado e ensinar a verdade, compartilhar o Evangelho, meditar nas coisas espirituais ao ocupar-nos de nossas responsabilidades diárias, servir ao Senhor com boas obras, visitando, etc. Vivendo nessa esfera, o poder do Espírito será
evidente em manter a carne sob controle. Capítulo 8, 2. Assim, o princípio da substituição é o segredo do poder moral. Este princípio é encontrado em vários lugares nas Escrituras. Por exemplo, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7,15. Leite e mel eram coisas boas relacionadas à herança de Israel. Eles tipificam as ricas coisas espirituais de nossa herança celestial. Quando essas coisas são apreciadas, o mal pode ser evitado. Gálatas 5,16 diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A concupiscência da carne. Isto é, quando vivemos em nossa apropriada esfera cristã de vida, em espírito, o poder do espírito vai manter a carne sob controle. Apresentar é mencionado 2 vezes neste versículo, mas cada ocorrência tem um tempo verbal diferente no grego. Não está no tempo presente ou contínuo, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Isso significa que em nenhum momento devemos pensar em nos apresentar ao pecado. O outro é o tempo verbal auristo, que se refere a algo para ser feito de uma vez por todas. Abre aspas. Mas apresentai-vos a Deus, fecha aspas. Este deve ser um ato consumado. Vos incluiria nossos espíritos, almas e os membros de nossos corpos, etc. A palavra vos aqui, né, no versículo citado. Há, portanto, algo que deveríamos estar fazendo diariamente, isto é, não continuar apresentando, nessa versão aqui NASB, os membros de nossos corpos como instrumentos de justiça. E também há algo que deveríamos ter feito de uma vez por todas, que é apresentar nós mesmos e nossos membros como instrumentos de justiça. Capítulo 6, 14. Acho que dá para a gente finalizar esse primeiro aqui. Paulo conclui afirmando enfaticamente: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isto é, literalmente, o pecado não governará como Senhor sobre você. Isto é, uma promessa. Não é o que poderia ser ou o que esperamos ter, mas. Peraí, só um pouquinho, por favor, gente. Mas o que teremos. Deixa eu encontrar de novo aqui que eu perdi. Você precisa descer um pouco agora. Deixa eu só encontrar aqui agora onde eu parei. Mas o que teremos em nossas vidas se aplicarmos esses princípios de libertação a nós mesmos. Paulo acrescenta outra coisa: pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei é um sistema de demanda, mas a graça é um sistema de oferta. Deus não está demandando dos crentes poder para andarem corretamente para Ele, corretamente, porque Ele sabe que não temos. Ele, portanto, oferece-nos poder. As reivindicações da lei supõem que temos poder para obedecer aos seus mandamentos e podemos ter pensado equivocadamente que tínhamos esse poder, mas a graça supõe que não temos absolutamente nada. Isso nos ensina que vivendo
em vida ressurreta, no poder do Espírito Santo, naquela esfera de coisas que Cristo vive para Deus, obtemos seu poder vitorioso em lugar de nossa própria completa impotência. E aqui ele cita alguma coisa que fala: corra, vão e viva. Ali ordena vá. No entanto, nem pernas ou mãos há. Excelentes novas o Evangelho traz. Estima-se voar e asas me dás. Estimas-me voar e asas me dás. A lição básica que devemos aprender com esta passagem é que a verdadeira santidade não será efetivada em nossas vidas por nossos próprios esforços, mas pelo poder da graça que opera em nós. H. Smith disse: estar debaixo da graça não apenas traz bênçãos para nós, mas nos sustenta e nos capacita a vencer. Uma pessoa insubmissa, que não se apresenta, está sempre em perigo de pecar, mas uma pessoa submissa, que se apresenta a Deus, será fortalecida com poder pela graça de Deus. A libertação, portanto, só pode ser operada pelo princípio da substituição. Para resumir até agora, tivemos três coisas diante de nós, na primeira metade do capítulo 6. Aprendendo de Deus, versículo 1 a 11, considerando com Deus, versículo 12, e apresentando-se a Deus, versículos 13 e 14. E a notinha aqui, para finalizar, Barker deu a seguinte conveniente ilustração sobre o princípio da substituição, dizendo: suponha que eu tenha em minha mão um copo, aparentemente vazio. Na verdade, ele está cheio de ar. Como posso esvaziá-lo do ar? Não por agitá-lo freneticamente com a boca para baixo, nem limpando-o com um pano. Ele é esvaziado por simplesmente estar parado em uma mesa enquanto é enchido com água. Eu o esvazio de ar enchendo-o com água. Até aqui.
Se os irmãos não tiverem nenhum comentário sobre esse ponto lido, Jeff, se quiser adiantar mais um parágrafo aí. Mas se os irmãos tiverem, fique à vontade, viu, irmãos? Não tendo comentário, irmãos, a gente tem tempo ainda, né? A gente pode avançar mais um pouco a leitura, mas o irmão pode me interromper se quiser comentar. A gente entender mais, né, um pouco do que já o irmão está explicando aí no livro. Outro parágrafo aqui, o título é Servos do Pecado ou Servos da Justiça? E os versículos que ele vai desenvolver aqui o pensamento é 15 ao 23, né? Capítulo 6, versículos 15 a 23. O pecado assumiu o domínio. Ah, você quer colocar? Eu leio. Versículo 15. Pois que pecaremos porque estamos debaixo da lei? Ou pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia à maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora ele diz: o pecado assumiu o domínio sobre nós em tempos passados, mas pela aplicação desses princípios, não precisa mais ser assim. No entanto, precisamos entender que a libertação do pecado não é algo automático. Como Paulo demonstrou nos versículos 11 e 13, Deus quer que sejamos responsavelmente exercitados no assunto. Assim sendo, a grande questão para nós é: em que estado ou esfera de vida estou escolhendo viver agora que sou cristão? Se uma nova esfera de vida foi aberta para eu viver por meio da morte e ressurreição de Cristo, versículo 11, por que então eu quereria viver na velha esfera da qual Cristo me salvou? Não estou livre de toda essa ordem de vida no mundo que foi julgada por Deus? Como posso encontrar meu prazer naquela cena iníqua pela qual Cristo morreu para romper minhas conexões? Um cristão que escolhe viver nesse velho estado e buscar prazer e satisfação manifesta uma ignorância
ou incredulidade a respeito do que a palavra de Deus diz sobre a carne. Nesta passagem, Paulo nos ensina que, embora a carne tenha sido julgada ou anulada, ela é um inimigo que ainda não foi destruído. E, se possível, o diabo buscará oportunidade por meio dela para controlar a vida do crente e levá-lo para todos os tipos de pecado. É um fato que, se escolhermos viver nesse velho estado, a carne se levantará em nós e dominará nossas vidas. Todo cristão, portanto, precisa aprender e aprender bem que a carne para nada aproveita e desistir de procurar algo nessa esfera para satisfazer seu coração. É uma esfera perigosa para se viver espiritualmente e certamente não é onde Deus quer que vivamos. Ele levará à nossa queda espiritual. Os crentes geralmente demoram a aceitar, os crentes geralmente demoram a aceitar essa verdade e, portanto, precisam aprender com a experiência que o que Deus diz sobre a carne é verdadeiro. Nesta próxima série de versículos, Paulo mostra que a santificação prática é algo progressivo na vida de um crente. Capítulo 6, versículo 15. Paulo agora trata da questão dos crentes escolhendo pecar porque estão sob a graça. Ele faz uma pergunta similar àquela do versículo 1. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele responde da mesma maneira que respondeu a pergunta no versículo 1. De modo nenhum. Longe esteja o pensamento, né, na versão de Adriano Soldado. De modo algum, a graça de Deus foi planejada para encorajar os cristãos a pecar. Tal ideia é completamente ilógica. Como podemos louvar e agradecer ao Senhor por sofrer na cruz as agonias do julgamento de Deus para pagar pelos nossos pecados e, ao mesmo tempo, continuar cometendo esses mesmos pecados? Isso deveria ser abominável para todo crente de mente correta. Os cristãos podem falhar no caminho da fé e pecar, e se o fizer, eles se julgam em arrependimento e se levantam e continuam. Mas seguir voluntariamente o curso do pecado porque estamos sob a graça não é o cristianismo normal. Isso leva a questionar se a pessoa que segue esse caminho realmente entendeu o evangelho que ele professa ter crido. Uma pessoa que justifique esse tipo de andar geralmente não é salva. Podemos nos perguntar por que Paulo tomaria tempo para tratar dessa questão, quando todo cristão de mente sóbria nem mesmo cogitaria tal ideia. No entanto, devemos lembrar que Paulo estava enfrentando as objeções de mestres judaizantes que eram oponentes da doutrina da justificação pela fé. Eles eram legalistas que acreditavam que pregar o evangelho que Paulo pregava, uma vez salvo, sempre salvo, como dizem, encorajava a frouxidão e o pecado entre os cristãos. Seu remédio era colocar os crentes sob a lei e fazê-los tentar aperfeiçoarem o remédio aqui dos judaizantes, né? E tentar aperfeiçoarem-se em santidade aderindo às suas exigências. Eles acreditavam que, se os cristãos fossem mantidos com medo de perder a sua salvação, se pecassem, seriam mais cuidadosos e diligentes em viver de maneira correta. E isso, de alguma forma, ainda continua até hoje, né? Essa ideia, no entanto, manifesta uma ignorância do que é a lei e o que a lei pode e não pode fazer. Essa ideia, no entanto, manifesta uma ignorância do que é a lei e o que a lei pode e não pode fazer. Simplificando,
A lei pode exigir uma vida santa, mas não pode produzi-la. Não ainda não foi dada para esse propósito. Mesmo que guardar a lei pudesse produzir uma vida santa, ainda assim erraria o alvo. O objetivo de Deus é produzir um companheirismo dedicado e afetuoso para com Cristo, naqueles que têm um relacionamento com Ele, que é motivado pelo amor. O legalismo não fará isso. Sob os ditames legais, o cristianismo se torna um conjunto mundano de regras e regulamentos, deixando intocados os corações daqueles sob tal sistema. Todos esses meios não produzem afeição por Cristo, nem encorajam um íntimo relacionamento com Ele. Então, nós vimos esses últimos parágrafos, subtítulos, que Deus não contempla um cristão pecando. Pode acontecer, mas não deveria. E, infelizmente, temos de confessar que acontece. O que o irmão fala muito interessante ali sobre a palavra apresenteis, do versículo 13, Romanos 6:13, se o irmão puder colocar. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Se apresenteis aqui é o tempo verbal presente, que é algo que é contínuo, é um processo contínuo esse apresenteis, não nem tampouco apresenteis, né? Ou seja, é algo que tem que deve permanecer na vida do cristão. Ele não deve, por assim dizer, baixar a guarda contra o mal, deve permanecer com uma palavra diz com uma ira santa, né, contra o mal. Tem uma passagem sobre isso. Deixa eu ver se eu recordo agora. Que é não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios, capítulo 4, versículo versículo 23 em diante, pode ser, para não se estender muito. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, do vosso entendimento, da vossa mente, e vos revestistes, é algo que já ocorreu, vos revestistes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E agora vem o ponto em questão. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Esse irai-vos aqui é uma ira santa, entre aspas, né? Porque é estar com a guarda levantada contra o mal, né? É estar irado contra o mal. Não deixar desmorecer isso, né? Então tem que ficar firmado contra o mal. O mal é mal, sempre será mal. Isso é importante. E isso faz parte desse processo de não apresentar os membros ao pecado, estar irado contra o mal.
Voltando então para Romanos capítulo 6, versículo 13. Aí vem o segundo a apresentar ali, o irmão fala, o Bruce Anstey. Ele diz: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se apresentai-vos, conforme mencionou no livro, está no tempo verbal aoristo, ou seja, algo que foi feito de uma vez por todas, para sempre. Então, aqui é um ato. Primeiro, apresenteis é um processo. Segundo, apresentai-vos ali é um ato. É algo que foi feito. Então, tendo dito isso, o apóstolo Paulo começa a desenvolver isso. E quando ele chega no versículo 19 desse capítulo, ele fala assim, o 18 primeiro: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É importante entender isso, porque nós andamos em liberdade, um cristão anda em liberdade. E se um cristão anda em liberdade, isso caracteriza, isso conclui que se ele peca é porque ele quer pecar. E é algo muito triste e abominável a Deus isso. 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então aqui ele está continuando a desenvolver esse processo e agora mostra de uma forma progressiva, né? E a gente vai continuar apresentando os nossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Lembrando, santificação, separação. Então, quanto mais estivermos substituindo, né, que é o que ele falou, né, o princípio do deslocamento foi corrigido nesse livro por princípio da substituição. Então, quanto mais estivermos substituindo essas coisas que não agradam a Deus por coisas do Espírito, e usando nossos membros a isso, apresentando os nossos membros a isso, mas andaremos em verdadeira santidade prática. É muito precioso isso. Um outro ponto, talvez poderia ainda comentar, ele mencionou ali, em relação à lei. A lei, ela não pode produzir justiça no homem, mas ela apenas aponta o homem para a morte, né? Então, o que devemos entender é que a verdadeira libertação, ela está no fato, deixa eu achar aqui o ponto que ele mencionou ali sobre o Espírito Santo, aqui. As reivindicações da lei supõem que temos poder para obedecer seus mandamentos, e podemos ter pensado equivocadamente que tínhamos esse poder. Mas a graça supõe que não temos absolutamente nada. Agora vem o ponto. Isso nos ensina que, vivendo em vida ressurreta no poder do Espírito Santo, vou pular aqui um parênteses que ele colocou, vivendo em vida ressurreta no poder do Espírito Santo, obtemos seu poder vitorioso em lugar da nossa própria completa impotência. Então, essa vida ressurreta, que é uma vida além da ressurreição, no poder da ressurreição de Cristo, ela é uma vida, uma nova vida, onde o poder do Espírito Santo é manifestado, pode se manifestar. E isso nos mostra, revela a nossa total impotência, né? Quanto a querer guardar a lei, ou querer vencer o mal, né? Não podíamos e nem podemos, mas o poder do Espírito Santo que está em nós, sim. Como é acessado isso, ou como é habilitado isso?
vivendo em vida ressurreta no poder do Espírito Santo. Jefferson, como tá dando nosso horário aí, poderia marcar aí o próximo, né? Pra gente gravar para próximo. Mas como a gente ainda tem um tempinho aí, se algum irmão, irmã tiver alguma dúvida, quiser perguntar, voltar a algum ponto que não entendeu, ou algum irmão quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade aí. E aí, na próxima oportunidade, a gente lê a partir desse uma ilustração do poder da graça. A graça nos ensina a viver de uma maneira sóbria. A graça nos ensina que devemos renunciar às concupiscências mundanas. Isso é Tito. Vou achar aqui. Isso é Tito, capítulo 2, se não me falha a memória. Tito, capítulo 2, verso 11. 11 ao 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, a graça, ela não dá liberdade para pecar, como aqueles judaizantes pensavam, que se fosse afrouxar os laços, a corda da lei, as pessoas iriam pecar. Mas falar da graça daria liberdade para o crente pecar. Isso não é entender a graça. Isso é não entender a graça. E a lei também não pode evitar de uma pessoa pecar. Mas a graça, ela ensina a pessoa a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, conforme o verso 12. Graça ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. De que modo isso ocorre? A partir do momento que nós reconhecemos que não merecíamos nada, porque graça é um favor imerecido. Então não merecíamos nada, éramos completamente condenados, totalmente mortos em delitos e pecados, incapazes de dar um passo sequer, como uma figura de Mefibosete, coxo de ambos os pés, e mortos como Lázaro, não poderíamos levantar sequer da tumba. Então, nessa condição totalmente impotente e morta, a graça, esse favor imerecido, nos alcançou. Resultado da obra do Senhor Jesus lá na cruz. Entendendo isso, entendendo a nossa total nulidade quanto à salvação, aí
aprendemos pela mesma graça, por amor ao nosso Senhor, que devemos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. E vivendo assim, nós vamos estar vivendo de um modo sóbrio, justo e piamente. Maneira sóbria, justa e piamente, nesse presente século. E Paulo fala ali, estava falando, era presente século mau. Bom, irmãos. Mais algum irmão, algum pensamento, alguma pergunta? Se não, a gente, acho que é Michel que está gravando, né, Michel? Isso. Porque, se não tiver, fica à vontade aí, os irmãos. Mas se não tiver, tira a gravação, poderia dar graça para a gente finalizar hoje. E na próxima, se eu permitindo, a gente vai iniciar desse parágrafo aí.